Oi, aqui é a Gabi Pilege, do Jardineiro Fiel, para o Iguatemi com você, para a gente conversar hoje sobre orquídeas. Na verdade, não é nada muito complexo que a gente vai conversar sobre orquídeas. Eu queria falar um pouco do beabá. Como que a gente compra uma planta no supermercado, traz para casa e aí? A gente faz o que com ela? Parece uma bobeira isso que eu estou falando com vocês, mas vira e mexe, eu recebo um monte de foto de cliente, de gente que me segue no Instagram, me perguntando por que a minha planta está indo mal. E aí, vocês vão acreditar, a maioria das vezes a orquídea está indo mal porque a pessoa nem tirou da embalagem ainda a planta. Às vezes os erros são bem básicos, por isso que eu vou começar do zero, com a planta desde que ela chega do supermercado. Aí eu vou dando passo a passo de como cuidar dessa orquídea que você compra no supermercado, tá? Pode ser no supermercado, pode ser na floricultura, no Ceasa, enfim, aonde quer que você traga a sua orquídea. Os cuidados são exatamente os mesmos. Acabei de voltar do supermercado aqui da região e comprei essa orquídea Phalaenopsis, tá dando pra ver? E nessa época de quarentena elas estão com preços maravilhosos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o preço aqui, mas ela tá custando R$19,90. Então, se você estiver em casa, morre de vontade de ter orquídea, ou já é colecionador, ou tem vontade de decorar sua casa com orquídea sempre, mas quer cada uma florindo numa época, agora é a hora. Por dois motivos. Primeiro, porque elas estão com um ótimo preço, e segundo, que os produtores de orquídea estão realmente precisando de ajuda. Então, se você quiser aproveitar o momento, compra a orquídea que você vai estar ajudando muito todo esse ciclo. Não só os produtores, como os revendedores, todo mundo que vive disso e está precisando muito da sua ajuda, tá? Primeira coisa que eu faço, quando eu vou escolher a minha orquídea, na floricultura, no supermercado, enfim, aonde, num garden, onde você for escolher, o ideal é lógico que ela já esteja florida, porque para ela ter algum interesse, né, para você levar ela para sua casa. Mas tenta escolher uma que esteja com botões. Eu vou tirar essa do plástico para a gente já ver. Olha. Essa aqui eu comprei, ela tá com 3 botõezinhos e um bem pequenininho aqui que não vai dar nem para vocês verem, mas ele ainda vai sair. O que significa isso? Flor por mais tempo na minha casa. Então ela já tem flor agora e com esses botões eu garanto uma florada estendida. Porque eu vou começar a perder essas flores de baixo, mas essas flores de cima vão nascer e eu vou ter flor por mais tempo na minha casa. Uma outra coisa bem importante de você prestar atenção na hora de comprar a sua orquídea é como é que está a saúde dessas folhas. Tá vendo que essas aqui estão bem verdinhas, bem rígidas, não tão moles, não estão com nenhum aspecto de apodrecidas, então elas estão ok para ir para casa. Porque se você já compra uma orquídea que as folhas já estão aparentando que não estão bem de saúde, a chance dela ir mal na sua casa é grande. Então, folha saudável, meio caminho andado. Agora é com você para ela continuar saudável na sua casa. Seguinte, você tem a opção de deixar essa orquídea no vasinho que ela veio, do jeito que ela tá na sua casa. Não tem problema nenhum. É bom você fazer isso, inclusive, se você for colocar na sua casa dentro de um cachepô. Para quem não sabe a diferença entre cachepô e vaso, cachepô é vaso que não tem furo embaixo, tampado, tá? Cachepô, ele abriga um vasinho dentro. Por que eu tô falando isso do cachepô? Porque é muito comum a gente comprar 1, 2, 3, várias orquídeas e colocar todas elas dentro de um grande cachepô. E às vezes a gente até coloca mais casquinha de árvore por cima e faz um grande arranjo com várias orquídeas. Tá tudo certo. Qual é a vantagem de eu deixar dentro do vasinho? Porque quando eu for regar, o excesso de água vai ficar no cachepô e não nesse vaso. Então ele vai ficar mais longe das raízes da orquídea, tá? Elas não vão ficar todas totalmente encharcadas. Essa que é a grande vantagem. Tem gente que gosta de ter sempre orquídea florida dentro de casa. Quando ela não está florida, deixa num outro cantinho. Quando ela começa a florir, você traz ela de volta para dentro de casa. Para manter nesse vasinho é melhor, porque aí você leva e traz e deixa o seu cachepô lá bonitão, só com as orquídeas floridas. Tá tudo certo também. Eu vou ensinar aqui como é que a gente planta essa orquídea, caso você queira aprender como é que a gente faz para plantar a orquídea, tá? Como é que eu faço para saber qual que é o melhor substrato para minha orquídea? Vamos fazer um exercício aqui juntos para a gente imaginar?
Esse vasinho transparente aqui dá uma bela de uma ajuda, ó. Olhando aqui para essas raízes das orquídeas, a gente percebe que elas não estão sufocadas em terra, que elas não estão super aglomeradas e sem nenhum respiro. Se vocês conseguirem ver aí, aproximando assim, elas estão num substrato. Substrato, para quem não sabe, é o local onde a planta é plantada. Normalmente a gente faz tem gente que faz um sinônimo que substrato é igual a terra, mas não é. Tanto não é que no caso do substrato de orquídea, o substrato de orquídea não é terra. Ele é um monte de casca de árvore, porque é mais ou menos como a gente encontra na natureza. Muitas vezes tem gente que coloca isopor para ficar mais espaço entre as raízes para elas respirarem, e muita gente ainda coloca carvão. O carvão é excelente. Se você precisa ampliar esse vaso, aumentar e não tem nada disso, não tem casca de árvore na tua casa, não sabe o que fazer, tritura carvão de churrasco mesmo, porque o carvão é ótimo, as orquídeas adoram. Eu vou tirar essa aqui do vaso, eu puxo. Se tiver saído raiz aqui para fora, que é muito comum, não tem problema você ter que cortar uma raiz ou outra. Por que que uma orquídea fica feliz assim, ela não precisa de terra? Então vamos pensar como é que ela vive na natureza. Uma orquídea é uma planta epífita, ela vive sobre as árvores, ela usa a árvore como apoio e ela se entrelaça nas árvores, a raiz abraça o tronco da árvore e ela vive disso, dessa água que vai caindo nesse tronco, e ela vai se alimentando disso. Um pouco desse tronco de árvore, um pouco de matéria orgânica que vai caindo das folhas mortas que vão caindo ali perto, e é assim que a orquídea sobrevive. Então ela não precisa de terra. Quando você for fazer um vaso de orquídea, não precisa de terra. Como eu estou na fazenda, eu vou depois mostrar para vocês como é que as orquídeas vivem nas árvores naturalmente, assim, para vocês verem como não tem nada. É só elas e o tronco. Eu acho que vale a pena até depois fazer um vídeo sobre isso. Como que a gente prende orquídea na árvore, porque tem cada aberração por aí, mas cada aberração por aí é muito simples de fazer. Eu vou pegar mais uma orquídea, porque eu quero plantar nesse vaso que eu tenho grandão aqui, que eu já mostro para vocês. Então eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a primeira orquídea, eu vou fazer com a segunda. Eu tenho aqui, olha, uma avenca que tá meio judiadinha, então eu vou tirar essa muda de avenca daqui para juntar com outro vaso que eu tenho lá dentro e vou aproveitar esse vaso dela para colocar minhas orquídeas. Mas Gabi, você não falou que a orquídea não precisa de terra? Ela não precisa de terra, mas se tiver terra não tem problema. O que a gente precisa fazer é tornar essa terra mais drenável, mais aerada, com mais espaço para entrar ar e essas raízes crescerem naturalmente aqui dentro. Então eu vou tirar um pouco dessa terra que está aqui, vou misturar um pouco com uma terra que eu acabei de pegar, que é uma terra bem cheia de galhos, vocês vão ver como é que é essa terra. E vou misturar com o próprio substrato da orquídea que eu trouxe do supermercado agora, que é esse monte de galinha e serragem, tá? Essa casca de árvore e serragem. E aí a gente monta esse vaso. E agora eu vou posicionar as minhas orquídeas aqui dentro, tá? Tiro o ferrinho ou deixo o ferrinho? O ferrinho ajuda a deixar ela ereta. Então eu vou deixar o ferrinho, depois eu vou dar uma ajeitada para posicionar ele melhor no vaso. Agora, olha, eu vou trazer um pouquinho dessa terra aqui que eu peguei aqui na fazenda, que é misturada. É uma terra que fica embaixo das mangueiras. Que tem um pouco de esterco, ela tá cheia de galho, tá vendo? Tem folha seca também, um monte de coisa misturada, tá? Vou lembrar uma coisa para vocês. Não necessariamente a gente precisa de terra, tá? É que eu tenho bastante aqui, tô fazendo um vaso bastante grande, tá? Mas não é uma terra compactada, eu tô fazendo o possível para minha terra ficar mais aerada possível, para essas raízes circularem livremente nesse vaso. Não é a troco de nada que o vaso de orquídea é todo furadinho. É para essas raízes mergulharem, saírem por esses buraquinhos e circularem nesses vasos.
Vaso pronto, o que eu faço normalmente, depois que o vaso está pronto, é molhar. Então eu vou já aproveitar e ensinar para vocês como que eu molho as orquídeas, tá? Seguinte, a gente tem algumas maneiras de molhar a nossa orquídea. O ideal é que ela seja regada uma vez por semana. Ela não precisa mais do que isso não, tá? Vou ajustar o bico aqui, ó, para sair um jato. Para a hora que eu for molhar a planta, eu consigo direcionar direto para o substrato, tá? Não para as folhas, porque ela ajuda a apodrecer as folhas se ficar água aqui no centro das folhas, tá? Pronto, bem molhadinha, felizes, é assim que a gente faz o transplante de uma orquídea, tá? É assim que a gente passa ela para um vaso. Se você tiver decidido por mantê-la no vasinho de plástico que você comprou e cuidar ela dentro de um cachepô, muita atenção na hora da rega. Não adianta eu encharcar esse meu cachepô para o fundo do cachepô ficar totalmente cheio de água, porque daí eu vou apodrecer as raízes da orquídea também. Isso não interessa. Então a grande vantagem de estar num cachepô é que você pode tirar os vasinhos de lá de dentro, levar elas para molhar, ou você rega da mesma maneira que eu fiz aqui, com muito cuidado, não excedendo a água, tá? Suficiente só. E se por acaso sobrar um pouquinho de água, vai sobrar no fundo do teu cachepô e não no fundo do vasinho de plástico. Tem essa vantagem também. Então, rega aprendida, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido como é que cuida de uma orquídea, que não adianta ficar colocando um monte de coisa num vaso de orquídea para essa orquídea ir bem. Se ela estiver amarrada numa árvore, ou seja, se ela estiver com casquinhas de árvore ou serragem ou coisas que valem, ela já vai estar feliz. É isso que conta, tá bom? Olha, como eu falei para vocês, essa aqui é uma orquídea que está no tronco de uma árvore, naturalmente. Então a gente tem esse privilégio de ver como é que a coisa acontece. Então a gente, vendo aqui a fundo, olha como é que ela tá. É isso só. Aqui eu tenho uma visão da lateral melhor pra gente enxergar. Tá vendo? É ela com as suas raízes grudada no tronco. Então é assim que ela fica linda, formosa, grudada na árvore. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a programação Iguatemi com você, que tá maravilhosa. E até o próximo vídeo.